There you go. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. We are back. Nós voltamos. All right, Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Some technical stuff. Algumas coisinhas técnicas aqui. Okay, go ahead, Yosh. So we're back. All right, we're working things out. Voltamos. See that? So he's lower, and that's better, but not his slide. His slide should be around 140, roughly, on the left side. Yeah. So I don't have much to share today. Eu não tenho muito para compartilhar hoje. It was one of those days. É desses dias. The lazy, hazy, crazy days of spring. Os dias da primavera louca e preguiçosa. You can make it louder, Google, a little bit. It's a little too low. So I just I didn't play Bible roulette. Então, eu não brinquei de roleta bíblica. Like eeny, meeny, miny, but pretty close. Mas foi bem perto. So I've entitled today's message. Então, eu intitulei a mensagem de hoje. I had to come up with something. Right? Que eu tinha que inventar alguma coisa. The Cornerstone's House. A casa da pedra de esquina. You could raise up his volume, please, in the restream. Slide him up. He's too low. Right there. The Cornerstone's House. A casa da pedra de esquina. Turn with me, please, to Matityahu, Matthew. Vamos comigo para Matityahu, Mateus. And we're going to pick it up in verse number 18. E nós vamos começar no versículo 18. Again, we welcome you to our live New Month service. De novo, nós lhes damos as boas-vindas ao nosso serviço ao vivo do novo mês. We remind you tonight we'll be on Zoom. Nós lhes lembramos que hoje à noite estaremos no Zoom. If you need the link, we'll put it up for you. Se vocês precisarem do link, a gente bota aqui para We vocês. look forward to seeing some new folks and new visitors. Nós ansiamos para ver pessoas novas, visitantes novos. I understand we're going to have some incredible testimonies tonight. Eu entendo que nós teremos alguns testemunhos incríveis hoje à noite. Some people have asked me if they can share their testimony. Algumas pessoas me perguntaram se podiam compartilhar o testemunho. And so we're going to have that this evening. Então nós vamos ter isso essa noite. You're going to have to toggle on the Restoration Scripture screen box, Rivka. Got to toggle that. Toggle it on and put it in the corner. Slide me up. There you go. So, we look forward to being with you this evening. Então nós estamos ansiosos para ver vocês essa noite. And for some, Friday night fellowship on Zoom is the highlight of the week because we get a chance to enjoy each other and talk to each other. Para alguns, a comunhão de sexta-feira à noite é o ponto alto da semana, porque a gente pode curtir e conversar uns com os outros. Again, if you've never been part of our Friday night Chavurah, we encourage you to join. De novo, se vocês nunca foram parte da nossa Chavurah de sexta-feira, nós encorajamos para que se junte. And those people that you've been inviting, e essas pessoas que vocês têm convidado, don't give up. Invite them again today. Não desista, continue convidando eles hoje à noite. Don't give up. Não desistam. I say unto you, eu digo a vocês, Matthew 16:18. Mateus 16:18. You don't always have to put up.
as led by the Lord. That you are Kepha, que tu és Kefa. and upon this rock, or the rock of your confession, E sobre essa rocha, a rocha da tua confissão, way back in verse 17, voltando no versículo 17, you are the Mashiach, tu és o Mashiach, the Ben Yahuwah. o Ben Yahuwah. Good job, Kepha. Bom trabalho, Kefa. Good job. Bom trabalho. Flesh and blood has not revealed this to you, Carne e sangue não te revelaram isso, but the spirit of my Abba, mas o espírito do meu Abba, who is still in the Shammai. que ainda está nos chamando. In other words, he hasn't morphed. Em outras palavras, ele não se morfou, Those clowns in Australia teach. como aqueles palhaços da Austrália ensinam. Payasos. Todos payasos. And I say to you, E eu digo a vocês, you are Kepha. tu és Kefa. And upon the rock of your confession that came out of your mouth through Abba Yahuwah, E sobre a rocha da tua confissão que veio através da tua boca, Abba Yahuwah, I'm going to build and rebuild my Kehillah. eu restaurarei, reconstruirei a minha Kehillah. I'm not going to build a new church separate from Israel so they can practice dispensationalism. Eu não vou construir uma nova igreja separada de Israel para que eles possam praticar o dispensacionalismo, So they can change the holy days to holy para que days. eles mudem os dias kadosh para feriados. Yet, Nem, nicht. não. I will simply restore and rebuild and refurbish Eu simplesmente restaurarei, reconstruirei, reformarei Beit, or the house of Israel. a Bait, ou a casa de Israel. I'll take away the old members Vou tirar os membros antigos and throw them out. e jogar eles fora. And I'm going to leave Abraham, Isaac, and Jacob sitting at the same table, waiting for those who are committed to worship Yahuwah in Ruach and in Emet. E eu vou botar Abraham, Isaac e Jacob sentados à mesma mesa, junto daqueles que estão esperando para adorar o Abba Yahuwah em Ruach e em Emet. And they will come in and populate my house. E eles virão e popularão a minha casa. Now, in Greek, the word is ecclesia. In Hebrew, it is bait. Agora, em grego, a palavra é eclesia, e em hebraico, a palavra é bait. And in the valley of the garbage, where everybody disposed of the garbage, including the blood of the animals, E no vale do lixo, onde todo mundo jogava fora o lixo, inclusive o sangue dos animais, that we spoke about earlier in Jeremiah 31:40, que nós falamos antes em Jeremias 31:40, even the garbage dump, which is a type of hell, até o lixão, que é um tipo do inferno, gay Hinnom shall not prevail against it. o gay Hinnom não prevalecerá So contra if you're nós. struggling with being gay, you need to find a girlfriend. Então, se tu tá com problema sendo gay, você precisa achar uma namorada. Like real quick, like yesterday, Tipo ontem, rápido. because gay Hinnom is full of lots of different kinds of people, Porque o gay Hinnom é cheio de vários tipos de pessoas diferentes, including los gayos. incluindo os gays. So I suggest you find a girlfriend, and if you're really, really gay, practice on a doll, and then find a girlfriend. Eu sugiro que vocês encontrem uma namorada. Se vocês forem muito, muito gay, pratica com uma boneca primeiro, depois vai atrás da mulher. Because you don't want to go to gay Hinnom. Porque vocês não vão querer ir pro gay Hinnom. So for $49.99, you better spend the money and practice so you don't have to go to gays Hinnom. Então, por R$ 49,99 é melhor gastar o dinheiro e praticar para que tu não vá pro gay Hinnom. We have a joke here in Florida that there's so many gays in Orlando Nós temos uma brincadeira aqui na Flórida que tem tantos gays em Orlando that they're going to change the name from Orlando to Organo. que eles vão mudar o nome da cidade de Orlando para Organo. Organo, like organ. We'll pass. Next. Próximo. And I will give you the keys of the Malchut of the Shamayim. E eu te darei as chaves do Malchut dos Shamaim. Whatever you bind or forbid on the earth will be forbidden by my throne. Tudo que tu proibir ou fechar na terra será proibido pelo meu trono. Whatever you allow or loose on earth Tudo que tu permitir ou soltar na terra will be allowed or loosed by my throne. será solto ou permitido pelo meu trono. The keys to the Malchut were given to Shimon Kifa. As chaves do Malchut foram dadas a Shimon Kifa.
But I want you to understand that in the Hebrew and the Aramaic, Mas eu quero que vocês entendam que no hebraico e no aramaico there's nothing about a church. não tem nada sobre uma igreja. Even in the Greek, there's nothing about a church. Nem no grego tem alguma coisa a respeito de igreja. The word ek, to remove, to take out. A palavra ek, remover, tirar, Lesia, a gathering. lesia, uma reunião, Or to take out a gathering, or to a taken out assembly, or a house. ou seja, uma congregação, um grupo de pessoas tirada, ou uma casa. The renewed covenant increase of the restoration and regathering of both houses of Israel A reunião da aliança renovada, esse grupo de ambas as casas de Israel, began in a house. começou numa casa. In Acts chapter 2, he poured the Ruach HaKadosh Em Atos capítulo 2, ele derramou o Ruach HaKadosh in his house, the temple. na casa dele, o templo, Not in an upper room, não numa sala acima, which the church continues and the Messianic movement continues to teach to this day, que a igreja e o movimento messiânico continuam a ensinar até hoje, so that they can create an entity that never existed apart from the historic people of Israel called the Church of Jesus Christ, para que eles possam criar uma entidade que nunca existiu, apartada do Israel verdadeiro, chamada Igreja de Jesus Cristo. so they had to remove it from the house, Então, eles tiveram que remover da casa, break the pattern of the Moadim, of the Shalosh Regalim, quebrar o padrão das Moadim, das Shalosh Regalim, and superimpose it into the room of the last Passover. e superimpor isso na sala da última Pesach. But a careful study of Maaseh Shlichim, Acts chapter 2, Mas um estudo cuidadoso de Maaseh Shlichim, ou Atos capítulo 2, you will see very clearly there is no upper room, vocês verão claramente que não há quarto de cima, because the Israelites gathered in the house, porque os israelitas se reuniram na casa, not only for the Shalosh Regalim, não só pela Shalosh Regalim, but even in the days of the control of the corrupt Hasmoneans, mas mesmo nos dias do controle maligno dos Hashmonaim, who became one with the sons of darkness, que se transformaram em um com os filhos da escuridão, and the false priesthood of the Pharisees and the Sadducees, e o sacerdócio falso dos fariseus e dos saduceus, actually the Sadducees, especialmente os saduceus, and they broke the pattern. e eles quebraram o padrão. So doctrinally, the pattern was broken by removing the events where the Holy Spirit was given from the house of Yahuwah across the Kidron Valley, over the garbage dump, over where all the bodies and the blood was poured out, and moved the events across the Kidron Valley so that the church would be born at Pentecost, which is not in your Bible. Help! I cannot find the church in my Bible. Em outras palavras, eles quebraram o padrão. O padrão foi quebrado quando eles trocaram o local de todos os eventos do outro lado do Vale de Kidron, por cima de todos os corpos, por cima de todo o lixo, por cima daquele local de derramamento de coisa ruim. Trocaram esse lugar para o outro, para o lado oposto ao Vale de Kidron, para uma sala acima que não existe, para criar a igreja que não está nas nossas escrituras. Me ajuda, eu não consigo achar a formação da igreja nas escrituras. That's on YouTube. It's an old video from 10, 12 years ago. Isso está no YouTube, é um vídeo antigo, de uns 10, 12 anos atrás. Look how many people watched that video. Olha quantas pessoas assistiram esse vídeo. Help! Me ajude. I can't find the church in my Bible. Eu não consigo achar a igreja na minha Bíblia. What am I going to do with my ex-pastor and my grandmother's memory, who's so special to me, who all went to church? What am I going to do when I can't even find the church that they went to in my Bible? Mas o que eu vou fazer quando o que a minha avózinha fazia, o que os meus pais que iam para a igreja o tempo todo faziam, eu não consigo achar isso na minha Bíblia. O que eu vou fazer? Are the Beatles available? Os Beatles estão disponíveis. Can I still find them in Liverpool? Eu ainda consigo encontrá-los em Liverpool. I need somebody. Help! No church in my Bible. Help! 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 I'm going to keep going until you translate. Help! Me ajude. The Beatles, where are you now that we need you? Onde é que vocês estão, Beatles, quando a gente precisa de vocês? So, how was the church born? Well, of course, the church has to be raptured because it doesn't exist. So, you make it up by moving the events of Acts chapter 2 from the house
into a room. Então é óbvio que a igreja tem que ser arrebatada, porque ela não existe para começo de conversa. Para ela ser criada, tem que mover os eventos da casa para aquele quarto de cima. Now that the church was born theologically, not in actuality, but theologically, E agora que a igreja nasceu teologicamente, porque na verdade não nasceu, mas teologicamente ela está aí. you have to find a pencil, you have to find a theological eraser. Você tem que achar um lápis teológico, uma borracha teológica. And you have to erase the lie with another lie. E tu tem que apagar a mentira com uma outra mentira. The rapture of the church. O arrebatamento da igreja. How can there be a rapture when there is no church? Como que pode haver um arrebatamento quando não há igreja? People are arguing there is a rapture. There's no. You're a fool. You're unlearned. You're an unlearned person. As pessoas estão discutindo, quando vai ser o arrebatamento? Não tem arrebatamento, tu é um tolo, tu é uma pessoa que não aprendeu. That's a trick, a trap, a mouse trap. Isso é uma ratoeira. The reason they have the doctrine of the rapture of the church is because there is no church. A razão pela qual existe a teologia do arrebatamento da igreja é porque não existe igreja. Even the dispensationalists say the same thing. Até os dispensacionalistas dizem a mesma coisa. They say, oh, the church was born in the upper room Eles dizem, a igreja nasceu no quarto superior, on Shavuot. em Shavuot. They broke the pattern. They lied about Yahuwah, that you had to be in his house to obey, and you had to obey to receive the Ruach. Yahweh is not going to give the Ruach to people who are disobeying the Torah of place. Eles quebraram o padrão de Yahweh, que você tem que obedecer a Yahweh para receber o Ruach. Yahweh não vai dar o Ruach para quem desobedece. Desobedece o quê? A Torá de lugar. So once the cat is out of the bag, Então, uma vez que o gato saiu do saco, once the gato is out of the saco, that's it. Yoshi, where are you? You did it right. You spoke my sentence. Really? I did it. Yeah. Yeah, but I said out of. Oh, yeah, you're better. You're right. Uma vez que o gato saiu do saco, Now you have to find a theological eraser agora você tem que achar uma borracha teológica to remove the error. para remover o erro. Because you know that Israelite history is going to continue. Porque você sabe que a história israelita vai continuar. They know that Yahuwah was the Elohim of Israel. Eles sabem que Yahweh era o Elohim de Israel. And that in the end times, and of course in the millennial kingdom, in the Atid Lavo, he of course is still the Elohim of Israel. E que no fim dos tempos, claro, no Atid Lavô, ele ainda permanece o Elohim de Israel. So they teach that, the church is a blip, a little blip. Então eles ensinam que a igreja é um pequeno período. Now you see me, Agora você me vê, now you don't. agora você não me vê mais. Now you see me, Agora me vê, now you don't. agora não vê mais. According to this lie, the church is raptured in Revelation chapter 4. E de acordo com essa mentira, a igreja é arrebatada em Apocalipse capítulo 4. And Jewish history or Israelite history continues like it always did before. E a história judaico-israelita continua como sempre continuou. Now you see me, Agora tu me vê, now you don't. agora não me vê mais. So one lie leads to another. Então uma mentira leva a outra. Those of you who are uneducated, you get into arguments with people about the rapture. Aqueles de vocês que são ignorantes entram em discussões com outros a respeito do arrebatamento. But that's not how you tear down the lie of the rapture. Mas não é assim que você derruba a mentira do arrebatamento. The way you tear down the lie of the rapture is to prove that the church was never born. A mentira, a maneira como tu destrói a mentira do arrebatamento é provar que a igreja nunca nasceu. So a person who was never born is never going to have a birthday. Então uma pessoa que nunca nasceu nunca vai ter um aniversário. A person who was never born is not going to have a disappearing day Uma pessoa que nunca nasceu nunca vai ter o dia de desaparecer or a day of death. ou um dia de morte. So instead of wasting your time and your energy debating the rapture, you just do what I teach you to do and show you that the birth of the church in the upper room is a blatant lie from the lowest pit of hell. Então, ao invés de fazer o que esses caras estão fazendo, você faça o que eu estou te ensinando para fazer. Ensina a eles que a igreja é uma mentira do poço mais profundo do inferno. Help! Socorro! I can't find the church in my Bible. Eu não consigo achar a igreja na minha Bíblia. In every language, Em toda a língua, ecclesia means a called out gathering. eclesia significa uma reunião
chamada, except English. exceto no inglês, But we have to deal with some kind of a religious donut called the church. onde nós temos que lidar com esse donut religioso chamado de a The igreja. problem with that religious donut, it tastes nice and sweet, but in your belly you realize it's a bitter lie. O problema com esse donut religioso é que ele é docinho, na boca é bom, mas no estômago é uma doutrina suja, impura, How nojenta. many of you have ever swallowed a religious donut in your life? Quem é que já engoliu um donut religioso na vida de vocês? It's not easy to get out because it sticks to the lining of your gut. Não é fácil sair porque ela fica no contorno do teu estômago. Get rid of that ugly URL. Too much. Leave it on the screen too much. Right? And you can't get it out because it sticks to you Você não consegue tirar porque ela gruda em ti, like gluten. como glúten. So that's the way to fix somebody doctrinally. Então, essa é a maneira de consertar alguém doutrinariamente. You're believing in the birth of the church. Look, in português, igreja. Tu está acreditando no nascimento da igreja. Em português é igreja. Iglesia. Can you repeat that? In Spanish, you said? Yeah. Em espanhol, iglesia. In Greece, ecclesia. Em grego, eclesia. Same word. Mesma palavra. The people of Israel were always called the ecclesia. O povo de Israel sempre foi chamado de eclesia. In Acts chapter 7, Stephen says, this is the same Moses that was with you on Mount Sinai in the day of the ecclesia. Em Atos capítulo 7, Estevão fala, esse é o mesmo Moisés que esteve com vocês em Shavuot, na eclesia apartada. The ecclesia in its both primary and secondary applications and any other applications always refers to the continuation of the historic people of Israel. Eclesia, no seu significado primário e secundário, e todos os outros sequenciais, sempre vai significar e continuar significando a continuação histórica do povo de Israel. Now, you may be hearing this for the first time and say, okay, fine, I agree with you. I looked in Acts chapter 2. They never, on Pentecost, Shavuot, the Spirit did not fall in a room. It fell in the house of Yahuwah. Okay, I agree with you. So what? Talvez vocês estejam olhando para mim e falando, agora, eu vou ler em Atos capítulo 2, realmente você está certo, o Espírito nunca caiu numa sala superior, caiu em cima do povo de Yahuwah em Atos capítulo 2. Beleza, entendi. Tá, e daí? Well, the problem is that was not a one-time error. O problema é que isso não foi um erro de uma vez só. That error is made continually around the world to this day. Esse erro é feito continuamente por todo mundo até hoje. If that was a one-time error, se isso fosse um erro de uma vez só, taking the fellowship of the saints, pegar a comunhão dos Kiddushim, taking the fellowship of the obedient, pegar a comunhão dos obedientes, taking the fellowship of the submitted, pegar a comunhão dos submetidos, and moving it into the warehouse, e movê-la ao depósito, or the church building, ou o prédio da igreja, or getting a 40-year mortgage and going in debt $10 million so you could build a crystal cathedral with birds flying around while you're studying the word, but you're paying hundreds of millions of dollars for window ceilings and birds flying around. How many know what I'm talking about in California? Ou pegar uma hipoteca de 40 anos com a dívida de milhões de dólares para construir uma catedral cristã gigantesca, cheia de passarinho e anjo voando enquanto a palavra está sendo ensinada. Quem aqui sabe do que eu estou falando na Califórnia? So instead of money going for souls, então, ao invés do dinheiro ir para almas, and to bring people into the house, e para trazer pessoas para dentro da casa, Christianity has been practicing the bastardization that they began 2,000 years ago, which is to remove the meetings of Yahuwah from the Father's house. O cristianismo tem praticado esse bastardismo da palavra que eles começaram há mais de 2.000 anos atrás, o que é a perversão de tirar as reuniões kadosh da casa de Yahuwah para o prédio deles. In other words, brothers and sisters, em outras palavras, irmãos e irmãs, this practice continues to this day. Essa prática continua até hoje. When you go into a church building, quando você vai num prédio de uma igreja, when you go into a storefront, a warehouse, quando você entra num galpão ou naqueles prédios de vitrine, all these places where the church now meets, todos esses lugares onde a igreja se encontra, it all began with the lie of the upper room.
Tudo começa com a mentira do quarto superior. Let me make this clear. There was an upper room. Deixa eu ser claro, havia um quarto superior. Acts 1:13, that was a prayer room. After the Passover room, it was used first as a Pesach room, and then it became a prayer room where Miriam, the mother of the earthly facilitator, not the mother, the earthly facilitator, the woman, held prayer meetings. Atos 1:13, a sala superior era um quarto de oração. Foi usado primeiramente na Pêssar, depois se tornou um quarto de oração, onde Miriam, a facilitadora, não era bem uma mãe de Yahusha, tinha reuniões de oração. But to say that the heavenly Abba would give his ruach, his spirit, Mas para dizer que o Abba Celestial daria o seu ruach, o seu espírito, to folks who are willfully disobeying him, para pessoas que estavam dispostamente desobedecendo ele, leaving the Father's house as required in Deuteronomy 16, saindo da casa do Abba como requerido em Deuteronômio 16, one of the places that he chose his name, um dos lugares que ele escolheu para pôr o nome dele, having a private disciples only meeting in some upper room is a lie. It is one of the most vicious lie because that's where the separation of the civil war between both houses of Israel continued instead of being healed 2,000 years ago. tirar as reuniões do pai da casa dele para um lugar onde tem reuniões de discipulado individuais. Essa é uma das mentiras mais malignas que existe, porque ela começa essa separação do povo verdadeiro de Yahweh para o povo que agora se chama o Novo Israel. Put the scripture on the screen. Drag it up. So here Yahusha is restoring the biblical pattern. Então aqui Yahusha está restaurando o padrão bíblico. Matthew 16:18. Mateus 16:18. Not easy, huh? Welcome to the middle. Yeah, right. Well, she knows. Matthew, you have to go to the tab. You have to go to the actual tab, Rifki, not the. And then go back to the screen, to the restream. So, 16:18. Matthew 16:18. Mateus 16:18. So so he's saying, I will restore. Now, look at that. Então ele está dizendo, eu restaurarei. What's he going to restore? O que ele vai restaurar? First of all, he's going to restore a remnant of Israel. Primeiro ele vai restaurar um remanescente de Israel. We just read about that today in Jeremiah 31. Acabamos de ler isso hoje em Jeremias 31. But there's something else he's going to restore. Mas tem mais uma coisa que ele vai restaurar. He's going to restore the remnant of Israel Ele vai restaurar o remanescente de Israel from all error, de todo o erro, including meeting in churches and buildings and storefronts and warehouses, incluindo uma igreja que se reúne em pavilhões, em galpões, em lojas, em prédios enormes. and he's going to restore the Kehillah E ele vai restaurar a Kehillah as a house. como uma casa. Look at that, it's right on your screen. Dá uma olhada, está na tela de vocês. This is prophetic. Isso é profético. It's just not a matter of, okay, I'm going to restore the two houses. Não é uma questão de, beleza, eu vou restaurar as duas casas. I'm going to take a remnant of Jewish and non-Jewish Israel and make them echad in my hand. Eu vou pegar um remanescente do Israel judaico e não judaico e colocar eles na minha mão. But in the end times, as my spirit, the spirit of Eliyahu, the spirit of restoration, moves in the earth, Mas no fim dos tempos, enquanto o espírito de Eliyahu, o espírito de restauração, se move na terra, I will pull my people out of the warehouse, eu tirarei o meu povo para fora do depósito, out of the shopping center, para fora dos shopping centers, out of the storefront in the mall. para fora do galpão no shopping. I will take messianic congregations who are renting from churches. Eu pegarei congregações messiânicas que estão alugando das igrejas, A shame, a disgrace. uma desgraça, uma vergonha. Yahuwah rebuked me many years ago. Yahuwah rebuked me. Yahweh me repreendeu muitos anos atrás. I said, Yahuwah, I'm friends with this pastor. I'm friends with that pastor, and they told me, Eu falei, Yahweh, eu sou pastor, eu sou amigo desse pastor, sou amigo daquele outro pastor, e eles me disseram I can use their cafeteria for Shabbat. que eu posso usar a cantina deles para o Shabat, You can use the classroom for Shabbat. eu posso usar a sala de aula deles para o Shabat, You're not going to charge me any rent. e eles não vão me cobrar aluguel. Yahusha said, get out. Aí Yahusha disse para mim, sai. Stop leaning on mother, the religious beast system, Para de contar com o sistema religioso da besta
to give you a meeting place para te dar um lugar de encontro. because it makes me look bad. I'm paraphrasing. It was not those exact words, but it makes me look bad. O que me faz ficar feio. Não foi exatamente essas palavras, estou parafraseando, mas me faz parecer mal. It makes me look like the enemy can provide for the Catholics, Me faz parecer que o inimigo pode prover para os católicos, for the Protestants who don't keep Torah. para os protestantes que não guardam Torá. The Jehovah's Witnesses have beautiful buildings with 30,000 people. Os testemunhos de Jeová têm lindos prédios com Right. 30 mil pessoas. All right. Lakewood Church in Houston has thousands of people. A Lakewood Church em Houston tem milhares de pessoas. Okay. And they don't even practice the basics of Torah. E eles não praticam nem o básico da Torá. You're making me look bad. Tu está me fazendo parecer um bobo. You're part of the problem. Tu é parte do problema. You're no different than the disobedient ones who theologically changed what I wrote in Acts chapter 2. You are no different. Tu não é diferente daqueles teólogos que mudaram o que eu escrevi em Atos capítulo 2. I said, Abba, are you talking to me? Aí eu falei, você está falando comigo? Yep. Sim. But it's free. Mas é de graça. Pastor Ellis loves the Jews. O pastor Ellis, ele ama os He judeus. gave me and Rifki a classroom somewhere in the back. Remember that? Ele me deu uma sala de aula em algum lugar nos fundos. But it's under their covering. It's not under Yahuwah's provision. I have to suck at the teats of the mother beast system. And that's where I'm trying to pull people out of the church system and back into Israel. And I'm sucking their teats at the same time. Mas eu estou abaixo da cobertura do sistema da besta que eu estou tentando tirar as pessoas. De onde eu estou tentando tirar as pessoas. Eu estou chupando as tetas do sistema religioso da besta e ao mesmo tempo estou tentando tirar pessoas dele. I was being a hypocrite. Eu estava sendo hipócrita. And so is every Messianic rabbi who meets in a church. Put that in your religious pipe and don't contact me. All right? E também todo rabino do movimento messiânico que se encontra numa igreja. Bota isso no teu cachimbo You religioso are e não in mexa. sin, sir. Tu está em pecado, meu amigo. Well, maybe if you walked in my shoes, you'd understand we can't pay rent. Mas se tu caminhasse nos meus sapatos, você entenderia. A gente não consegue pagar aluguel. You're right. If you walked in my shoes, you couldn't pay rent. But if you walked in Yahusha's shoes, you would be able to pay rent in your own house because you're following the biblical pattern and not renting from the beast system. Exatamente. Se tu andasse nos meus sapatos, você não conseguiria pagar aluguel. Mas se tu tivesse nos sapatos de Yahusha, tu conseguiria comprar tua própria casa, porque esse é o padrão dele. Even if it's free, it's rent Até se seja gratuito, é aluguel. because they can shut the door on you. Porque eles podem fechar a porta para They ti. can move the meeting time. Eles podem mexer no horário da reunião. What happens if they're having a Christmas play and now the classroom that the mommy beastie religious said, oh, that classroom, they have to use the classroom for rehearsal for the children. Mas o que acontece essa Christmas, igreja? Feliz Navidade. Imagina se essa igreja de quem está alugando precisa usar a sala de aula das tuas reuniões para ensaiar para uma pecinha de Natal para as crianças. Ah, não, eles têm que usar agora porque as criancinhas precisam entrar lá e ensaiar para o Natal, para a Feliz Navidade. What happened to your meeting room? Então, o que aconteceu com a tua sala de reunião? What happened to your synagogue in the classroom that's free? It's free. It's free. The church gave me a room for free. O que aconteceu com a tua sinagoga minúscula, que é de graça? Ah, é de graça, a igreja me deu de graça, não estamos cobrando nada. What happened to the place we used to meet? O que acontece com o lugar que nós costumávamos usar para nos encontrar? I'll tell you what happened. Eu digo para vocês o que aconteceu. Santa Claus came to town. O Pai Noel veio para a cidade. You better watch out. You better not cry. You better watch out. I'm telling you why. The Sinterklaas took over your shul. Você tem que se cuidar, não pode chorar, porque o Papai Noel veio para a cidade e pegou o teu show. Like my good friend Gabe Simkin used to say, you got nothing. Como meu bom amigo Gabe Simkin costumava dizer, você não tem nada. The same pastor who's waiting for the rapture that's never going to happen comes, he pulls the rug out from under you. O mesmo pastor que está esperando pelo arrebatamento que nunca vai acontecer, vem e puxa o tapete debaixo dos teus pés. Now you lost your meeting place. Agora você perdeu o teu lugar de reunião. Free, no rent. Ah, é de graça, sem aluguel. But then what happens if he changes his mind? Mas o que acontece se ele mudar de ideia? What happens if Israel attacks the Palestinians O que acontece se Israel atacar os palestinos? and he holds you responsible as one of the Zionists?
E ele te tenha como um dos responsáveis, como um dos sionistas. Even before Santa Claus comes to town, you'll lose your meeting room. Até antes do Papai Noel vir para a cidade, você vai perder teu local de reunião. So, we look at, we go, oh, Shaliach, you're right. You're right. Então a gente olha, Shulé, você tá certo, você tá certo. I studied Acts chapter 2 and I didn't find the upper room. Eu estudei Atos capítulo 2, mas eu não encontrei a sala superior. When I was a deacon in the church, they told me about an upper room. Quando eu era um obreiro na igreja, eles me disseram sobre um quarto superior. When I was a Southern Baptist, Quando eu era um batista sulista, an independent Baptist, ou um batista independente, a wet Baptist, um batista molhado, a dry Baptist, um batista seco, they told me about an upper room. Shaliach, you're right. eles me falaram Help, I sobre uma can't find sala the church in superior. my Bible. You're right. Você tá certo, socorro, eu não consigo achar a igreja na minha Bíblia, você tá certo. It doesn't matter if I'm right. Não importa se eu estiver certo. You're still wrong Pô, ainda tá errado. because you're still breaking the pattern. Porque vocês ainda estão quebrando o padrão. If somebody offers you a free place to meet and it's not in the house, in the home, Se alguém te oferece um lugar gratuito para se encontrar, e não é numa casa, não é num lar. the homestead, it could be a homestead, What is a homestead? Can you give me a synonym for that? a property Poderia ser numa propriedade de alguém, where you have a main house, onde você tem uma casa principal, like our friends in Arizona, como nossos amigos no Arizona, Apostle Peter and the Remnant House. That's a house. uma chácara, um domicílio. That's a Essa- house on a property, not a storefront, not a metal building on Highway 90, so that people can turn it into a supermarket and check it out, like you check out at the checkout counter. Pode ser uma chácara, pode ser a propriedade de alguém, não é um prédio, não é um galpão na avenida principal de uma cidade, onde costumava ter um supermercado e agora as pessoas podem ir lá para dar uma olhadinha. Our friends in Arizona, good people, Peter Martinez and his wife, Apostle, good people. They got it right. They meet in a house. Os nossos amigos do Arizona, o apóstolo Pedro e a esposa dele, Hello? eles estão certos, eles se encontram numa casa. What's the name of their ministry? Qual é o nome do ministério? Right. Remnant House. Get it? Casa do Remanescente, entendeu? So we can criticize the church for the last 2,000 years for the archdiocese and the father doesn't live in an apartment. Oh no, the unholy father has to live in a rectory. Don't get me started with that word rectory, okay? Então a gente Don't ri even get da me started. arquidiocese, a gente ri da arquidiocese, a gente ri da igreja católica, que o padre não pode viver num lugar comum, ele tem que viver num retoriado. Nem me faz começar nessa palavra aí. Don't not going there. Não vou aí, não vou chegar nessa parte. So we can look at it and say, yeah, they should have been in Beit Hamikdash, meaning the house of holiness. What is the word for temple in Hebrew? Beit, or house of holiness. Here comes Yehusha and said, I'm going to rebuild the house. They said, no, you're not. We're going to form a church and a metal building on the main road. He said, no. He said, no, I've come to rebuild the house fellowship, the home fellowship. Então eles trocaram as reuniões da casa de Yahweh, da Beit HaMikdash, era para ser dentro da casa. Beit HaMikdash significa a casa da apartação, a casa da Kedushá, da retidão. E Yahusha veio e falou, eu vou reconstruir o templo. Aí eles falaram, não, a gente vai fazer uma reunião num prédio de ferro na avenida principal e você não vai conseguir reconstruir nada. So if I was looking for a group or a place to bring my family, one of the first questions I would ask is, do you meet in a paid-for, rented gymnasium from the church in the basement or a public facility where you pay rent? Or do you follow the biblical pattern that Yehusha came to restore, which is we meet in the house? Então, se eu fosse levar minha família para algum grupo, a primeira coisa que eu perguntaria, vocês têm as suas reuniões em algum local que vocês alugam de uma igreja ou de algum local público que vocês alugam, tem que pedir permissão para a igreja da redondeza, ou vocês seguem o padrão das escrituras e se encontram numa casa? Because that's part of the restoration of all things. Porque essa é a parte da restauração de todas as coisas, Spoken of by the master and by his Nevi'im. falada pelo mestre e pelos neviim dele. And I admit, I was guilty. E eu admito, eu era culpado. I'll be honest with you. I could have found 40 churches. Eu vou ser honesto, eu conseguiria encontrar 40 igrejas.
in the days that I did not understand this. Nos dias que eu não entendia isso. And I did. E eu fiz. I rented from Baptists. Eu aluguei de batistas. I even rented from Assembly de Deus, Eu ainda aluguei da Assembleia de Deus, Brasileiros, de brasileiros. Pastor Maciel Figueiredo. O pastor Maciel Figueiredo. Good people. Boas pessoas. We had before all you Brazilians came into my life. Antes de vocês brasileiros I chegarem was à minha already in vida, love with a whole different group of Brazilians. eu já estava amando um outro grupo de brasileiros. They treated me like gold. Porque eles me trataram como ouro. Believe me. Acreditem em mim. Pastor Maciel took me into his office. O pastor Maciel me levou para o escritório dele. We talked about soccer, Nós falamos sobre futebol, children. filhos. We would talk about Torah. Nós falávamos da Torá. Good man. Homem bom. He was falsely accused. I don't know. He had some accusations, but he's known in Brazil. A lot of people have heard of him. Ele foi acusado falsamente por algumas coisas. Muita gente no Brasil conhece ele. Yeah, we loved them. We never had any real issues with them. Nós amamos ele. A gente nunca teve problema com ele. But the problem was that he took over a rabbinic synagogue Mas o problema é que ele tomou controle de uma sinagoga rabínica and bought it for the church e a comprou para a igreja. because he had a Jewish heart and he loved Jews and he himself was Jewish. Ben Figueiredo. Porque ele tinha um coração para os judeus. Ele mesmo era judeu, Ben Figueiredo. And he explained to me that meant fig tree E ele me explicou que significa figueira. or figs. Yeah. Ou So figos. it was a wonderful thing, Então era uma coisa maravilhosa. but not everything that's wonderful is biblical. Mas nem tudo que é maravilhoso é bíblico. And I would never do that again. E eu nunca faria isso de novo. Because if you're a leader of a messianic group or a messianic congregation, it sends the wrong message. Porque se tu é o líder de uma congregação messiânica, uma congregação judaica, você está mandando a mensagem errada. The message is we have to beg for a place because our Elohim cannot provide. A mensagem é: nós temos que implorar por um lugar porque o nosso Elohim não pode prover. But the same Elohim provides for the Catholic, Mas o mesmo Elohim provê para os católicos, for the Jehovah's Witnesses, para os testemunhos de Jeová, for all the sects and the cults, para todas as seitas, todos os cultos. and we have to borrow or beg for a place to meet. E nós temos que pedir emprestado ou sei lá, implorar para um lugar para nos encontrar. Put that back on the screen, Rivka. Just slide it, the RSTNE. So when Yahushua talks about restoring, Então, quando Yahushua fala de restaurar, it's a lot deeper than you thought. é muito mais profundo do que vocês pensavam. He's going in the end times through the Ruach of Eliyahu, No fim dos tempos, através do Ruach de Eliyahu, the church that was never born, a igreja que nunca nasceu, that does not exist apart from the historic people of Israel, que não existe separada do povo histórico de Israel, will be doctrinally found out to be a fraud, vai ser encontrada como fraude doutrinária, and we will rebuild Israel in the house, e ele vai reconstruir Israel na casa, house where we eat, a casa onde comemos, house where we sleep, a casa onde dormimos, house where we pray. a casa onde oramos. He will call it not a synagogue E ele chamará ela não de sinagoga, and not a church, e não igreja, but the house, mas a casa, the house, a casa, his house. a casa dele. Today's message, Mensagem de hoje: the house of the cornerstone, a casa da pedra de esquina, or the cornerstone's house. ou a casa de esquina da rocha. When we follow the pattern and we don't turn to the left or to the right, Quando nós seguimos o padrão e não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, he comes into his house. ele entra na casa dele. As it is written in Tehillim, Como está escrito em Terrilim: except Yahuwah build the house, they labor in vain who build it. exceto que Yahweh construa uma casa, eles trabalham em vão quem a constrói. I believe it's Tehillim 21. Eu acredito que seja Terrilim 21. 127. 1:27. Except Yahuwah, You said 127?
100 Tehillim 127. Ó, Terrilim 127. Exceto que Yahuwah Except Yahuwah build his house, construa a casa dele, they labor in vain that build it. eles que a constroem trabalham em vão. So the church that spends $10 million on mortgages and glass ceilings and birds flying around. You know there were churches that hire birds to fly around during the service? Então, as igrejas que gastam milhões de dólares para conseguir um prédio de vidro, um teto de vidro, eles contratam até passarinho para ficar voando ali, é um desperdício de dinheiro. Put me back up on the screen. But you got to understand, I was guilty. I didn't know any better. Mas vocês têm que entender, eu era culpado disso, eu não sabia melhor. So I tell my leaders in Brazil, be careful. Então eu digo para meus líderes no Brasil, cuidado. Some church is going to come to you and offer you a free place to meet. Be careful. Porque alguma igreja vai chegar para vocês e oferecer um lugar gratuito para se encontrar. Cuidado. The enemy is going to test you and tempt you. O inimigo vai te testar e te tentar. You're going to find a beautiful place to meet and it'll be free. Vocês vão encontrar um lugar lindo para se encontrar e vai ser gratuito. But when that happens, make sure you say no. Mas quando isso acontecer, certifiquem-se de dizer não. Because Yahusha came to restore the original pattern. Porque Yahusha veio restaurar o padrão original. First, we met in his father's house, Primeiro nós nos encontrávamos na casa do pai dele, Beit HaMikdash, a Beit HaMikdash, and now you meet in the house that I give you. e agora vocês se encontram na casa que eu lhes dou. Let's take a few scriptures to confirm everything that I'm sharing with you on this Chodesh. Vamos pegar algumas escrituras que confirmam isso que eu estou compartilhando com vocês nesse Chodesh. Now we're going to go very quickly, Rivka, so you need to be super alerty. Agora nós vamos bem rápido, Rivka, então você precisa estar bem alerta. We're going to go very quick, so everybody get your scriptures out. Nós vamos ir bem rápido, então todo mundo pegue as suas escrituras. Acts, Maseh Shlichim 2:46. Atos Maseh Shlichim 2:46. Maseh Shlichim 2:46. Maseh Shlichim 2:46. I'll read and she'll catch up. Eu vou ler e ela vai me acompanhar. Or she'll mustard, either way. Ela vai tentar, de qualquer forma. And they continued daily as echad E eles continuaram diariamente como Echad, in the holy house. na casa Kadosh. Well, how can they continue in the house if they were in the upper room? Because Acts chapter 2 all takes place in the same place. Então, como é que eles podem estar juntos na casa se eles começaram no quarto de cima? Atos capítulo 2 e aqui tudo aconteceu no mesmo lugar. Acts chapter 2 begins and ends in the same place. Atos capítulo 2 começa e termina no mesmo lugar. You can't continue in the Father's house Você não pode continuar na casa do pai if you're not there to begin with. se tu não estava lá para começo de conversa. They broke bread in the Father's house, Eles partiram o pão na casa do pai. and verse 46, then in their own house. E versículo 46, então na própria casa. From house to house. De casa em casa. 1 week it was in Peter's house. Uma semana era na casa de Pedro. 1 week it was in Bartolome's house. Uma semana era na casa do Bartolomé. 1 week it was in Yaakov's, the lesser's house. Em uma semana era na casa de Yaakov, o menor. They had dinner, they broke bread. Eles partiam o pão, eles jantavam. House to house. De casa em casa. They ate their food with a purity of heart. Eles comiam a comida com pureza de coração. Purity of faith. Com a pureza de fé. That was fully pleasing to the Father. Que era completamente agradável ao Pai. So yes, Yahusha came to restore a lot of things. Então sim, Yahusha veio restaurar muitas coisas. But one of them was to take the assembly out of some fictitious upper room. Mas uma delas foi para tirar a assembleia de uma sala superior fictícia. And put them back in the house. E colocá-la de volta dentro da casa. I said, put them back in the house. Eu disse colocá-la de volta dentro de casa. Maseh Shlichim 5:42. Maseh Shlichim 5:42. Maseh Shlichim 5:42. Maseh Shlichim 5:42. There you go. Daily in the house. E diariamente na casa, While the Father's house stood, they were in the house. enquanto a casa do pai estava de pé, lá eles estavam. They didn't rent from the church. They didn't rent from the upper room, the owner of the upper room. No, no, no. Eles não alugavam da igreja, não alugavam do dono da sala superior. Não, não, não. First, they met in the Father's house.
Primeiro eles se encontraram na casa do pai, for the Moadim of Vayikra 23. para as Moadim de Vaikra 23. And then during the week, they met in their own house. E aí, durante a semana, eles se encontravam nas casas But deles. Yahusha had already restored his house. Mas Yahusha já tinha restaurado a casa dele. So once the Beit HaMikdash was destroyed, Então, uma vez que a Beit HaMikdash foi destruída, they can no longer meet in the Beit HaMikdash on Shabbat and Moadim. eles não podem mais se encontrar na Beit HaMikdash para o Shabat e para as Moadim. But it was no problem for them. Why? Mas não era problema para eles. Por quê? Because they were already meeting from house to house. Porque eles já estavam se encontrando de casa em casa. Wow. Go to Acts 8:3. Atos 8, 3. People say, well, the book of Acts is a historical book and it cannot be used for doctrine. As pessoas usam que o livro de Atos é histórico e não pode ser usado por doutrina. That is a lie. Isso é mentira. That is a lie. Isso é mentira. Because 2 Timothy 3:15 says all scripture is profitable for doctrine. Porque 1 de Timóteo 3,15 fala que toda a escritura é lucrativa para doutrina, correção, instruction in righteousness, instrução e justiça. that the man or woman of Yahuwah may be thoroughly furnished and mature to perform every good work. Para que o homem e mulher de Yahweh sejam completamente reformados para performar toda a obra boa e justa. All these Bible colleges and seminaries. Todas essas faculdades bíblicas e esses cemitérios, quer dizer, os seminários, They say, oh, eles falam, the book of Acts is a transition book. o livro de Atos é um livro de transição. That word sound familiar, Rivka? Transitioning? Essa palavra sua familiar, They transição. were transitioning from Judaism Eles estavam transicionando do judaísmo to Christianity. para o cristianismo. And so the book of Acts is a historical record. Então, o livro de Atos é um registro histórico. You cannot be used for doctrine. Não pode ser usado para doutrina. That is a lie, sir. Isso é mentira, meu caro. 2 Timothy 3:15. All scripture 2 de Timóteo 3,15. Toda a escritura is profitable. é lucrativa. And one of the things it's profitable for is E uma, doctrine. e uma das coisas para a qual ela é lucrativa é doutrina. So we can get doctrine from a historical record by mimicking what they did. Então, nós podemos tirar a doutrina de um livro histórico ao emular o que eles fizeram. When Paul was a murderer before he was a kadosh sholiach, Quando Paulo era um assassino antes de ser um Sholiach Kadosh, we see in Acts 8:3, nós vemos em Atos 8:3 he made havoc of the Kehillah of Israel, que ele fez caos da Kehillah de Israel, entering every church. Is that what it says? entrando em toda a igreja. É isso que diz? Entering every rented basement from the Baptists. Entrando em todos os porões alugados dos batistas. No. Não. Entering every bait. Entrando em toda a Bait. Why was Paul knocking on doors? Por que Paulo estava batendo em porta? Because they obeyed Yahusha. Porque eles obedeciam Yahusha. They met in the house, Eles se encontravam em casa, house to house. de casa em casa. Well, if the father's house was destroyed, that was the only house they had left. E se a casa do pai foi destruída, essas eram as únicas casas que restavam. How many of these big mega churches of 20,000 people meet in a house? Quantas dessas mega igrejas se encontravam em casa? They have cell groups, but not the main body. The main body doesn't meet there. Em algumas tendas eles se encontram, mas o corpo principal da igreja não se encontra They em use casa. cell groups for fishing and discipleship. Eles usam subquartos, subsalas para pescaria Right. e discipulado, Not as the main meeting place. mas não como local principal de We're reunião. talking about the primary meeting place. Nós estamos falando do local principal de reunião. Go to Maaseh Shlichim 10:22, please. Vamos para Maaseh Shlichim 10:22. Acts 10:22. Atos 10:22. And you can highlight it on the screen. And they said, Cornelius the captain, E eles disseram, Cornélios, o capitão, a tzaddik man who was Yirei Yahuwah, um homem tzadik que era um Irei Yahweh, which means a fearer of Yah. que significa um temedor de Yah. This Italian has a Tov report Esse italiano tem um relatório Tov among the entire Jewish Israelite people. entre todo o povo judaico-israelita.
And he was instructed by Allah through a kadosh heavenly malach E ele foi instruído por um Malach celestial Kadosh to send for you para pecar por você, para enviar por vocês, to his group para enviar a vocês o grupo dele, waiting to hear your words esperando para ouvir as tuas palavras in his house. na casa dele. So Cornelius had a home group. Então o Cornélios tinha um grupo em casa, They were fearers of Yah. eles eram temedores de Yahweh, They were seeking Yah. eles estavam buscando Yah, And the messenger Kepha was sent to this home group. e o mensageiro Kefa foi enviado para esse grupo caseiro. The only thing that happened when the Pharisees were in control is the Talmidim got arrested. A única coisa que aconteceu quando os fariseus estavam no comando é que os Talmidim foram presos. So they were meeting in the home, and because they were following the pattern and seeking Yahuwah with all their heart, he answered their prayer. E eles estavam encontrando em casas, e porque eles seguiam a Yahweh e os padrões dele com todo o coração, mente e forças, ele respondeu às orações deles. Go with me to Maaseh Shlichim 12:12. Vamos comigo para Maaseh Shlichim 12:12. Peter is released from prison. Pedro é solto da prisão, The doors, double doors, swing open, as portas duplas se abrem, and he ran out and came to the house of Miriam, e ele correu e chegou até a casa de Miriam, the Ima of Yochanan Moshe. a imã de Yohanan Moshe. And many were gathered making prayer E muitos estavam reunidos fazendo oração, in fulfillment of Matthew 16:18. em cumprimento de Mateus 16:18. I will take my little flock, Eu pegarei o meu pequeno rebanho, a remnant from both houses of Israel, um remanescente de ambas as casas de Israel, and I will make it a house of tefillah. e eu farei dele uma casa de tefilá. There you have it. Tá aí, ó. Mark, the writer of the Gospel of Mark, Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, and the dictator of Peter's Gospel. That's really Peter's Gospel. e o ditado, aquele que ditou o Evangelho de Pedro. Isso, na verdade, é o Evangelho de Pedro. And his mother, who was also related to Barnabas, by the way. E a mãe dele, que também era parente de Barnabé. Were gathered together Estavam reunidos in the house. na casa. Go to Acts 16:32. Vai para Atos 16, isso é 32? Acts 16:32. Atos 16:32. So a biblical chavurah or congregation or kihila Então, uma Havorá bíblica, uma congregação, uma Kehilá, meets in the house. se encontra em casa. When you're offered the diamond and the gold of the free space in a big gymnasium, E quando te oferecem o ouro, o fator brilhante de um ginásio gratuito da igreja, the Ruach HaKodesh is now instructing you o Ruach HaKadosh está agora lhes instruindo to say no. para dizer não. Thank you, Obrigado, no thanks. mas não obrigado. Go to Acts Maaseh Shlichim 16:32. Vamos para Atos Maaseh Shlichim 16:32. And I had to repent. E eu tive que me arrepender. Because I was doing this, I was renting warehouses, renting churches, looking for a basement or a classroom that the pastor would give the little poor Jewish boy because the little poor Jewish boy's God was sleeping. Eu estava procurando porões, alçapões, estava procurando depósitos da igreja, porque eu era um garotinho judeu, então eles me davam de graça, porque o Deus do Elohim, do garotinho judeu, estava dormindo, não conseguia dar dinheiro. What are some of you doing? O que alguns de vocês estão fazendo? Where is the house of prayer? Onde está a casa de oração? Where is the house that Yahusha said he would rebuild? Onde está a casa que Yahusha disse que reconstruiria? Where is the home chavurah that Yahusha said he would build based on Kepha's confession from his mouth that the Ruach of the Abba had revealed to him? Onde está a casa da Havorá que Yahusha disse que reconstruiria depois da confissão de Kefa, que ele disse que quando ele recebeu as chaves do reino, Yahusha falou que construiria uma casa de oração? If you're still renting buildings, I'm going to put it to you as bluntly as I can. You're not just disobeying the pattern, you're in sin. Let me say that again. You're not just
disobeying the pattern, you are in open sin because now you're hearing the truth and now it's time to do something about it. Se vocês estão alugando da igreja, vocês não estão só quebrando o padrão, mas vocês estão em pecado. Eu vou dizer de novo, se vocês estão alugando da igreja, vocês não só estão quebrando o padrão de Yahweh, mas vocês estão em pecado. E agora que vocês sabem a verdade, vão e façam alguma coisa com ela. When the Philippian jailer released the prisoners, Quando o agente penitenciário filipense soltou os prisioneiros, Shaul and Silas, Shaul e Silas, he said in verse 30 of Acts 16, what must I do to be right with Yahuwah? ele disse em Atos 16:30, o que eu tenho que fazer para ser justo com Yahweh, para ser certo com Yahweh? They said, Eles disseram, bring us to your house. nos leva para tua casa. Oh, and we're going to gather your family and make an assembly. E nós reuniremos a tua família e faremos uma assembleia. Rivka, scroll down a little bit. And your whole house is going to get saved in one night. E a tua casa inteira vai ser salva em uma noite. And they went to the house of the Philippian jailer. E eles foram para a casa do agente penitenciário filipense. The Philippian jailer was saved. Esse filipense foi salvo. And the entire family in his house and others gathered in his house were saved. E a família inteira foi salva e outros na casa deles foram salvos. He said, what must I do to be saved? Ele disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Shaul and Silas said, bring us to your house. Shaul e Silas falaram, nos leve para a casa de vocês. He didn't say, let's rent the building. Eles não disseram, vamos alugar um prédio. Let's put up a tent. Vamos levantar uma tenda. Let's put up a tent in the highlands. Vamos levantar uma tenda no meio do mato. And we'll build a church on the corner and we'll collect money so we can afford the mortgage. E a gente constrói uma igreja na esquina para ter dinheiro para a hipoteca. Where did he get that terrible habit? I'll tell you where. Watching All in the Family. Da onde ele pega esses hábitos? Eu digo para vocês, assistindo a família. Remember, just like he reacted just like Rivka. Every time his daughter did that, he goes, where did she get that? She got it from you, Archie. Archie, she got it from you, you dingbat. Yeah. Acts 18:7. You guys had that in Brazil, All in the Family, the reruns? I have no idea, man. Oh my gosh. Even in Israel, they have those reruns. What's wrong with you people? I'm If young. you go to Israel, you can watch All in the Family. They have the reruns on all day. What is the name of it? Ask Korashahu. He'll know. All in the family. He'll know. He's worldly. I mean, godly. I better move on. Acts 18. He's wise. Streetwise. He's wise. I'll bet you he watched All in the Family. Archie. Acts 18, verse 7. Atos 18:7. And Shaliach Shaul left Athens. E o Sholiach Shaul saiu de Atenas. He came to Corinth. Ele veio a Corinto. He found a Jew named Aquila. Ele encontrou um judeu chamado Aquila. Rifki, I'm in Acts 18:2, please. Who was born in Pontus, Que nasceu em Pontus, who came from Italy, que veio da Itália. and his Isha Priscilla. E a esposa dele, Priscila. Because he was of the same trade, making garments and talesim, Porque ele era mesmo ramo, fazendo vestes, talites. they were talit makers. Eles eram fazedores de talit. And he did go into the synagogues, you see. That was not Yahushua's people. That was the rabbinical synagogues to reason with them. E ele foi para as sinagogas rabínicas, não para o povo de Yahusha, mas para raciocinar com o povo de lá. But right next to the synagogue, there was a certain man. Mas do lado da sinagoga tinha um certo homem, Scroll down to verse 7. Who was really seeking Yahuwah and heard some rumors about some Christ child. que estava buscando Yahweh e ouviu alguns rumores sobre um filho Cristo. And his name was Justus, E o nome dele era Justus, who was trying to worship Yahuwah in Ruach and Emet. que estava tentando adorar Yahweh em Ruach e em Emet. And so he came to faith, Então ele veio à fé,
because Shaliach Shaul gathered a group in his house, Porque o Sholiach Shaul reuniu um grupo na casa dele, and because it was next door to the synagogue, even Crispus, the rabbi, e porque era perto da sinagoga, até Crispos, o rabino, came to the house veio até a casa so that the leader of the house para que o líder da casa and Crispus, the rabbi of the synagogue, e Crispos, o rabino da sinagoga, both were gathered in the house ambos estavam reunidos na casa because they were seeking the master Yahusha. porque eles estavam buscando o mestre Yahusha. Put me up on the screen, Brifka, because I don't want the people to be without my beautiful face for a long period of time. I'm like the Muhammad Ali of the Nazarene movement. Eu sou tipo Muhammad Ali do movimento nazareno. I can't stay off camera too long. Eu não consigo ficar fora da câmera. You know that, right? Because we would lose people. Sabe que a gente perderia pessoas por causa disso. Too much scripture and not enough Moshe. Então, muita escritura e não Moshe suficiente. What Bible is that in? E que Bíblia está dentro? No existe. Não existe. All right. Acts chapter 20, verse 20. Atos 20:20. Keep me up there until further notice, please. I want to make sure my beard doesn't move out of place. And how I kept nothing that was profitable for you back. E como eu não restringi nada que era lucrativo a vocês. Shaliach Shaul says, but I have showed you. O Sholiach Shaul disse, mas eu lhes mostrei. Maaseh Shlichim 2020. Maaseh Shlichim 20:20. So you would have perfect vision 2020. I have showed you so you would have perfect vision. Eu lhes mostrei para que tivessem visão perfeita. Atos 20:20. And I've taught you publicly. E eu lhes ensinei publicamente. From house to house, I gathered the remnant of Israel in houses, and then I bounced around from house to house, declaring to Yehudim and to the Greeks, the Hellenists, I proclaimed Teshuvah through Yahusha. Eu proclamei, tirei os israelitas de longe da casa do pai, os trouxe para as casas e depois publicamente lhes ensinei de casa em casa, testificando tanto para os Yahudim como para os helenistas, os gregos, Teshuvah diante de Yahuwah. So Shaliach Shaul shows us the pattern again and again. Então o Sholiach Shaul nos mostra o padrão uma vez atrás da outra. And if you notice, where did Yahusha gather the Talmidim, even when he was on earth? E se vocês perceberem, onde Yahusha reuniu os Talmidim, mesmo enquanto ele estava na terra? In his father's house and also in Peter's house. Na casa do pai dele e também na casa de Pedro. And he got Matthew saved in Matthew's house. E ele salvou Mateus na casa de Mateus. And he called sinners to come to Matthew's house. E chamava para que os pecadores fossem à casa de Mateus. To hear the Besorah. Para ouvirem a Bessorá. Yahusha always followed the pattern. E Yahusha sempre seguiu o padrão. He even said, it is written. Ele até disse, está escrito. The zeal for my father's house has consumed me. O zelo da casa do meu pai me consumiu. My father's house A casa do meu pai shall be called the house of tefillah. será chamada de uma casa de tefilá. But you have ripped it away from being a house of tefillah. Mas vocês a tiraram de ser uma casa de tefilá. And turned it into a den of thieves. E a transformaram num covil de ladrões. Yahusha only ministered in the house. Yahusha só ministrava em casa. His father's house. Na casa do pai dele. And then Peter's house. Então na casa de Pedro. And Matthew's house. Na casa de Mateus. And Yochanan and Yaakov's house. E a casa de Yohanan e de Yaakov. We're not meeting in the house because we can't afford it. I can afford it. Nós não estamos nos encontrando numa casa porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho Yahweh's dinheiro. been very good to me. Yahuwah tem sido muito bom para mim. He's been very good to you. Ele tem sido muito bom para vocês. If I ask someone to be a benefactor Se eu pedisse alguém para ser um benfeitor and to commit $2,000 a month so I could rent a place right here on the main road, you would do it. I know you would do it, and I know Yahuwah would do it. para comprometer $2.000, para se comprometer em $2.000 por mês para alugar uma casa aqui na avenida principal, eu sei que vocês fariam porque eu sei que Yahuwah faria. But those days are over. Mas esses dias terminaram. Now I'm following the biblical pattern. Agora eu sigo o padrão bíblico. And what I'm doing is very pleasing to the Father because when disciples are made, they stay because they're solid, they're planted. They don't run around looking for a bigger building.
E o que eu faço hoje é agradável ao Abba, porque quando os discípulos vêm, eles ficam, eles são nutridos aqui, eles não ficam procurando um prédio maior. Go with me to Romans 16:5. Vamos comigo para Romanos 16:5. Romans 16:5. Romanos 16:5. Greet the congregation that meets in the house of Priscilla and Aquila. Saúde Aquilá, que se encontra na casa de Aquila e Priscila. Greet the house of Epenetos, Saúde a casa de Epenetos, one of the Bikurim of Achaia. dos bicurim de Achaia. Those are two houses, the house of Epenetos and the house that meets in Priscilla and Aquila's house. Aí são duas casas, a casa de Epainetos e a casa de Aquila e Priscila. So check this out. Dá uma olhada nisso aqui. You want to spend money? You want to invest in the kingdom? You don't buy a building or rent from Mama Beastie so you could suck at her teats. Você quer gastar dinheiro? Same thing Yahuwah provided. Yahuwah didn't provide nothing. If you've got to lower yourself to that level. Você quer gastar dinheiro investindo no reino? Não aluga da mama besta, não aluga do sistema religioso, depois diz que Yahweh proveu. Yahweh não proveu nada. Now, as we say in Baker County, I'm going to learn you something. Agora que eu tô, como eles dizem em Baker County, agora eu vou lhes aprender um negócio. In New York, it's I'm going to teach you something. Em Nova York, eu vou te ensinar um negócio. Right around here. Mas por aqui, I'm gonna learn you something. eu vou te aprender um negócio. And you're going to learn something. It's something small, but it's nice. It's something small. E você vai aprender. É pequenininho, mas é legal. So we see that Aquila and Priscilla were meeting in their house in Rome. Então nós vemos que Aquilas e Priscila estavam se Very, reunindo. very good, very good. Now, Agora, go to 1 Corinthians 16:19. vamos para 1 de Coríntios 16:19. The Kehillah of Asia Minor greet you. As Querrilot da Ásia Menor lhes saúdam. I'm in Acts 16:19. Eu estou em Atos 16:19. Aquila and Priscilla greet you. Aquilas e Priscila lhes saúdam. With the Kehillah in their house. Com a Querrilá na casa deles. Get it? They had two houses. Entenderam? Eles tinham duas casas. Tem dinero. Tinham dinheiro, Pesos. tinham pesos. They didn't waste their money. Eles não desperdiçavam o dinheiro deles. So Aquila and Priscilla had a house in Rome. Então Aquilas e Priscila tinham uma casa em Roma. Check this out. They were so supportive of Paul's ministry. They had a house in Rome and then they had a house in Asia Minor. Eles eram tão apoiadores do ministério de Sholiach Shaul que eles tinham uma casa em Roma e uma casa na Ásia Menor. All the home groups in Asia Minor say shalom. Todos os grupos de casa da Ásia Menor digam shalom, including the Kehillah in their house. incluindo a Querrilá da casa deles. So didn't we just read that they had a house in Rome? A gente não acabou de ler que eles tinham uma casa em Roma? Wow, it's amazing what you could do when you do things according to the pattern. É incrível o que você pode fazer quando você sabe o padrão. So they weren't poor. Então eles não eram pobres. By following the pattern and not spending their money on big buildings and glass ceilings, Yahuwah still blessed them. Por não gastar dinheiro em prédios gigantescos e teto de vidro, Yahweh ainda assim recompensou eles. Now go with me to Colossians 4:15. Agora vamos comigo para Colossenses 4:15. Colossians 4:15. Colossenses 4:15. Salute the Israelite brothers who are in Laodicea. Salve os irmãos israelitas que estão em Laodiceia. That's the Kehillah in Asia Minor that got lukewarm, and you said, I wish you were hot or cold, but because you are lukewarm, I'll use you as mouthwash. Essa é aquele lá que ficou morna na visão de Yahweh, e Yahweh falou, eu preferia que vocês estivessem ou quentes ou frios, mas como vocês estão mornos, eu vou lhes cuspir da minha boca, vou usar vocês igual Listerine. And Numfa, E Numfa, the remnant Kehillah, aquele lá remanescente, who meets in his house. se encontra na casa dele. So watch this. E olha isso. Colossians 4:15. Colossenses 4:15. The brethren that are meeting in the house of Laodicea, Os irmãos que estão se encontrando na casa de Laodiceia, greet the Kehillah that is meeting in the house of Numfa. saúdam os crentes que estão se reunindo na casa de Numfa.
So Paul went about not building churches, but building home bayits of remnant Israel. Então, Sholia Shaul não foi por aí construindo igrejas, ele foi por aí construindo grupos caseiros, comunhões caseiras. Now, listening to the Messianic movement and the church, you would swear that Paul ran around the world building churches. Agora, ouvindo o movimento messiânico ou a igreja, você poderia jurar que Sholia Shaul foi por aí plantando igrejas. Man, you'd swear on a stack of King James Bibles Você juraria por uma pilha de Bíblia do King James that Paul was running around planting. Oh, he was planting churches. que o Paulo foi por aí, ele estava plantando igrejas. What scriptures are you reading? Que escritura você está lendo? Whenever Shaul went somewhere, he gathered the people in a house. Quando Sholia Shaul ia para algum lugar, ele reunia as pessoas em casa. Then he put the houses of believers in Laodicea in contact with the house in Colossae. E aí ele pegou os crentes da casa de Laodiceia e botou eles em contato com os crentes da Laodiceia and whatever. Laodicea. And yeah, what was the other one? I lost it. Colossae. Ele pegou os crentes da casa de Laodiceia e botou em contato com os crentes das casas de Colossia. And he put these remnant houses E colocou essas casas remanescentes in together juntas, as the Beit Tefillah that he was rebuilding. como uma Beit Tefillah que ele estava reconstruindo. The stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. A rocha que os construtores rejeitaram se transformou em a pedra de esquina-chefe. But the chief cornerstone has a house. Mas a pedra de esquina-chefe tem uma casa. And his houses are the home congregations. E as casas deles são as congregações em casa, where the remnant of his people meet. onde o remanescente do povo dele se encontra. So we got to get this thing out of our minds. Oh, he was a great apostle because he was running around planting churches. Says who? Então a gente tem que tirar esse troço da nossa cabeça. Ele era um grande apóstolo porque ele foi por aí plantando igreja. Quem disse? See, and that's why what we're doing on Shabbat is so kadosh, and it's a shame more of you don't want to write to me and say, hey, we have a kihila here. We want to be on the screen, on the telly also. We have a little group here in my living room, 10 people, 12 people, and we want to be on the screen with you guys every Saturday. It's amazing. Nobody's contacted me. Nobody. E é por isso que é incrível o que nós estamos fazendo no Shabbat. E é uma vergonha que mais de vocês não me escreveram dizendo a gente tem um grupo aqui na nossa sala, aqui em casa, 10, 12 pessoas, e a gente quer estar junto com vocês todo sábado na câmera também. É uma vergonha que ninguém mandou essa mensagem ainda. So tomorrow we're going to have a perfect example of what Yahusha came to rebuild and restore. Então amanhã nós teremos um perfeito exemplo daquilo que Yahusha veio para reconstruir e restaurar. We're going to take the congregation that is in Kolodro's house, Nós vamos pegar a congregação que está na casa dos Colodros, with the Kihila that is in Beit Konyuchovsky, com aquele lá que está na Beit Koniuchowski, and we're going to connect the dots. e nós vamos conectar os pontos. And together, 2 or 3 gathered in his name, 2 or 3 groups, minimum. Houses. 2 or 3 houses, minimum. E juntos, 2 ou 3 que reunidos no nome dele, 2 ou 3 grupos, 2 ou 3 casas, The prophecy of Matthew 16:18 Five. is fulfilled. a profecia de Matitiahu 16:18 é cumprida. So don't ever get bored that you're involved in a restoration truth. Então nunca se entediem por estar envolvidos numa verdade restauratória. Every time you drive to the house in Brazil and we drive to the house here in Florida and we come together, we see the prophecies being fulfilled while the religious people are still renting, leasing, and having mortgages. Enquanto vocês dirigem até a casa dos Colodros no Brasil ou até a casa aqui na Flórida, nós estamos vendo a profecia ser cumprida diante dos nossos olhos, enquanto o povo religioso ainda aluga, ainda faz contrato, ainda faz hipoteca. I'll never forget, I didn't understand this, and neither did Chris Bromfield. Eu nunca vou esquecer, eu nunca tinha entendido isso. I'll nem never eu forget quis- that conversation. Can you repeat that? I'll never forget that conversation. Eu nunca vou esquecer aquela conversa. I said to Chris, we're going to go into the house. Eu disse pro Chris, a gente vai para casa. He just sat there. Ele só ficou sentado lá, Just sat there. só sentou lá. I said, Chris, we're gonna stop meeting in buildings and public places, and we're going to go into the house. Eu falei, Chris, a gente vai parar de se reunir num lugar público, nesses prédios, e ele só ficou sentado lá.
You know what Chris's response to me was? Sabe qual foi a resposta do Chris para mim? He says, Shaliach, Rabbi. Falou, Rabino, Sholiach, That seems to me like we're retreating. isso parece que nós estamos retrocedendo. It seems to me like we're giving up. Parece que nós estamos desistindo. Instead of being out there and being a light and being salt. Ao invés de estarmos lá fora sendo luz, sendo sal. I don't know, but it seems to me that we're giving up. Eu não sei, mas parece para mim que a gente está No, desistindo. we're not giving up. We're becoming more biblical, and we're doing things according to the pattern. We're not retreating, and we're not giving up. Eu falei, não, nós não estamos retrocedendo, não estamos Right? recuando, nós estamos sendo mais bíblicos. Agora nós estamos restaurando os padrões bíblicos. But it does appear that way, because if you're going from a beautiful 20,000 square foot building, Mas parece, porque se está saindo de um prédio de 2.000 metros quadrados, and you're going into a little 600 square foot room, que está indo para uma sala de uns 30 metros quadrados, in the natural, without the ruach, it looks like you're retreating. naturalmente, sem o Ruach, parece que você está retrocedendo. You see how Yahweh sees things differently than we do? Você vê como Yahweh vê as coisas diferentes da We gente? were not retreating. Actually, we were advancing. Nós não estávamos recuando, nós estávamos avançando, na verdade. I admit, when you go from a place that holds 400 Eu admito, quando tu passa de um lugar que tem 400, or 100, our warehouse held over 100 people. o nosso depósito tinha quase 100 pessoas. And we filled that place. A lot of Shabbats, that place was pretty full. E em vários Shabbats, aquele lugar tá The cheio. only chairs that were empty were the ones next to Wilbur, because nobody wanted to sit next to him. Os únicos lugares que estavam vazios eram os lugares perto do Wilbur, que ninguém queria sentar perto dele. His legs were too big. As pernas dele eram grandes demais. You know why I can say that? Because he's out of town. Sabe por que eu posso falar isso? Porque ele não tá aqui na cidade. He's in Colombia. Ele tá na Colômbia. But nobody tell him what I said, okay? Mas ninguém diga pra ele o que eu falei, certo? Because if he was in town, I wouldn't say that. Porque se ele estivesse aqui na I cidade, mean, eu who não, wants eu to sit não next to a falaria. big guy like that? His legs take up all the room. Quem quer sentar do lado de um cara gigantesco como esse? A perna dele pega todo o espaço. Only kidding. But we filled that place up pretty good. Só brincando, mas a gente enchia esse lugar bastante. So one more verse, and we'll wrap it up. We'll wrap it Mais up. We versículo have a e nós 6 o'clock terminaremos. meeting with you on Zoom. Nós vamos terminar porque a gente tem uma reunião às 7 com vocês no Zoom. Philemon chapter 1 verse 2. Filemon, capítulo 1, versículo 2. Don't turn there because it's by the time you find the book, it'll be Sunday. Não vão até lá, porque até você achar o livro vai ser domingo já. Where's that? Where's that? Philemon, are you hiding? Philemon? Filemon, onde é que você está? Você está se escondendo, meu querido? Not only that, poor guy, his book is so small, nobody can find it, nobody can say his name. Não só isso, pobre rapaz, o livro dele é tão pequeno que ninguém não consegue nem ler porque ninguém acha o nome. What happened to Philemon? We don't know where the book is. It's somewhere between there and there and there. O que aconteceu com Filemon? A gente sabe que ele Right. está em algum lugar. And his name is Philip. Phil. So now even his name is gone. Turn to the book of Phil. Lemon. E até o nome dele foi embora, o nome dele é Phil. Vamos até o livro do Phil. Phil, your book doesn't fill a lot of space. Phil. Lemon. Teu nome Phil, não enche muito Phil. espaço. Lemon. Your book is a lemon. I don't like your book. Your book is a lemon. Eu não gosto do teu livro porque ele é um limão. Philemon. Filemon, In Paris. Ah, Paris. em Tout à Paris. France. Tout à France. Tout à Paris. Oh, I love Paris. That was the days before the Muslim invasion. Oh, I love Paris. Eu amo Paris. Esses foram os Rivka dias and I antes went da to invasão Paris, muçulmana. and we were ready to move. Eu e a Rivka fomos para Paris e a gente estava pronto para se mudar. We were ready to move. Nós estávamos prontos para nos mudar. We were taking French lessons. Nós estávamos fazendo aula de francês. We rode the metro. Nós andávamos de metrô. We went to see Mona Lisa in La Louvre. Nós fomos ver a Mona Lisa no Louvre. Ooh, we started eating extra French bread. Nós começamos a comer pão francês. We looked for places with baguette. Nós estávamos buscando lugares onde tinha baguete. Oh, we were learning French. Nós estávamos aprendendo francês. Now the only French I remember is that song on the radio when I was younger. Agora o único francês que eu me lembro é daquela música no rádio. That's why I'm going to sing it because you don't want me to sing it. É por isso que eu vou cantar, que você não quer que eu cante. Should I?
It's not a dirty song. It's Não é just uma a música ruim. voulez-vous. No. You ever hear the letter W? I got a double no. Já ouviram falar na letra W? Eu tenho um All duplo right, não. fine. You get your own ministry. This is the last time we're ministering together. No divorce, but we're gonna get separate. We're gonna just our ministries are gonna go. Sem divórcio, mas agora tu pega o teu ministério para ministrar. Eu vou continuar no meu. Philemon, where are you, Philemon? Oh, I'm Philip. Felipe, ¿qué pasó? Okay, Philemon, Filemon. chapter. I feel sorry. Why do I feel sorry for the guy? He should feel sorry for me. Por que eu me sinto triste por ele? Ele devia se sentir triste por mim. Rivka, can we talk? There's nobody listening anyway. So, did you ever read this book and say, poor guy? Já leu esse livro e falou, coitado. Nobody knows where to find him. Ninguém sabe onde encontrar ele. We don't know if he's in the old covenant, the new covenant, no covenant. Mas não sabemos se ele está na aliança renovada, aliança antiga, aliança If I was in nova. the Premier League, he'd be relegated. Se esse cara estivesse na Premier League, ele seria relegado. And to our beloved Afia, E ao nosso amado Afia, to our beloved Archippus, ao nosso amado Archippus, our fellow soldier, ao nosso co-soldado, and the Kihila, Philemon, Philemon, there's a Kihila in your house. e a Kehilá na casa do Filemon. Filemon, tem uma Kehilá na tua casa. The Kihila is bigger than you are. A Kehilá é maior do que tu é. Shalom to Philemon, Shalom ao Filemon, to Afia, Archippus, ao Afia, ao Archippus, and the Kihila in your house. e a Kehilá na tua casa. So apparently he was a well-known leader Então, aparentemente, ele era um líder conhecido, because he was presiding over one of the restoration houses. porque ele estava presidindo sobre uma das casas de restauração. He was presiding over one of the remnant houses. Ele estava presidindo sobre uma das casas do remanescente. Like our brethren in Arizona. I love that name. Como os nossos irmãos do Arizona. Eu amo esse nome. Maybe one day I'll be promoted and invited to preach there. He might Talvez lose- um dia seja promovido e convidado a pregar lá. You're a New Yorker. We don't trust New Yorkers. You're right. I don't trust them I either. think he ministered in New York. He did, yeah. Anyway, look at me now, and I'll look at you now. Olhem para mim, eu vou olhar para vocês também. Ready? Pronto? And that's my E message. essa é a minha mensagem. Because Chodesh Sameach, Chodesh Sameach. Come on, ladies. Come. Chodesh Sameach. Bring my shirt back. Give me my shirt back. Sameach. Chodesh Sameach. Oh. Chodesh Sameach. Oh. Chodesh Sameach. Chodesh Sameach. Oh. Chodesh Sameach. Oh. Chodesh Sameach. Now mosey on back there to end the broadcast. Chodesh. Oh. Chodesh. Give me my shirt. Chodesh Sameach. Chodesh Sameach. Oh. We'll see you in Zoom in 2 hours. Take a nap, eat some Chinese food, kosher, and we'll see you in 2 And hours. tomorrow for Shabbat. Vocês daqui a Mañana, oi. um pouquinho, come uma comida chinesa kosher, a gente se vê daqui a 2 horas. Chodesh Sameach. Chodesh Sameach. Shalom Yoshi. Aliyah.